Sextou. Não quer dizer que a República das Bananas tira férias na sexta, não, e nem para, não. Pode até parar de trabalhar, mas as articulações continuam a todo vapor. E a gente tem muita coisa para falar nesse primeiro editorial com vocês. Uma delas é que uma entidade internacional volta a fazer questionamentos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, o que eles chamam de censura. O que a gente começa a perceber é que um grupo, um organismo, começa a se formar no campo internacional, inclusive com imprensa, juristas, congressistas norte-americanos, e começam a fazer críticas à atuação da liberdade aqui no Brasil através do Supremo Tribunal Federal e do próprio governo Lula. Outro ponto que a gente precisa entender, teve um ministro do Lula que falou que quando caísse, cairia tirando. Por coincidência, ele vai ser julgado agora no Supremo Tribunal Federal. E o ministro que vai julgar pode arrancar algumas informações desse ministro do Lula. A gente vai falar sobre tudo isso nesse editorial. Tem um vídeo do Bolsonaro aqui falando sobre eleições também. Bora pra cima? Então não esquece de compartilhar, curtir, é muito importante. Gente, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente aí, tá bom? Bora começar? Vamos lá, vamos começar a entender. Grupo conservador publica carta em defesa da liberdade no Brasil. Isso aqui foi feito novamente, tá? Então já tinha sido feito e aí eles voltaram a fazer críticas ao Brasil. A Aliança em Defesa da Liberdade, conhecida como ADF, publicou uma carta aberta criticando a crise de liberdade enfrentada no Brasil. A Aliança Defending Freedom, na sigla em inglês, ou Aliança pela Defesa da Liberdade, grupo conservador criado lá nos Estados Unidos com advogados e juristas americanos, defendem a liberdade de expressão religiosa e publicou uma carta aberta sobre a crise da liberdade de expressão no Brasil. O que a gente começa a ter agora no contexto internacional? A gente começa a ter cobranças, cobranças cada vez mais sérias do campo internacional. Por enquanto, a gente está tendo cobrança do Congresso norte-americano. Acontece que essas cobranças que estão sendo feitas, se você parar para pensar, é de um governo, de um país de esquerda. Hoje, os Estados Unidos é governado pelo Biden e a Kamala Harris, que é o retrato do esquerdismo, é a PSOL dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está no risco de ter um bolos de saia na presidência da República. Olha que loucura, olha que insano. Mas a grande realidade dos fatos é que começa hoje uma pressão grande. Então, Estados Unidos, daqui a pouco, Uruguai, os países da região já começam a pôr uma pressão maior. A Argentina, o Milei já está batendo muito. Daqui a pouco, o Chile. Então, essa pressão faz muita diferença. Aqui dentro, o governo tenta controlar essa discussão, inclusive com pressões em cima da própria imprensa. No Brasil, uma das críticas que eu fiz muito ao ex-presidente Bolsonaro foi o fato dele não ter eliminado a TV Lula no Brasil, a EBC Brasil. Olha, o governo não precisa de imprensa. A realidade dos fatos é essa. É uma imprensa que só servia para o Lula acumular gente ali dentro, só servia para o Lula colocar um monte de companheiro ali dentro. E a gente teve muitas críticas, eu sei que você gosta do Bolsonaro, mas eu tive muitas críticas. O Bolsonaro deveria ter eliminado essa TV Lula. Não eliminou. E hoje, a TV Lula é um dos marcos da defesa do sistema. Olha só, se isso aqui é matéria de uma TV estatal, parece militante da USP escrevendo. Extrema-direita usa Comitê dos Estados Unidos para distorcer a realidade brasileira. Ou seja, o Comitê dos Direitos Humanos norte-americano, ele acabou de fazer uma nota com críticas à atuação do judiciário brasileiro. E não é extrema-direita, são congressistas, inclusive, figuras que já estiveram dentro do Partido Democrata. Então, hoje, ali ela tem dentro da presidência o Smith, que é do Republicanos, mas aí eles tratam isso como extrema-direita. E isso aqui não é a matéria de um órgão estatal, não tem como. Você vê a nítida militância nesse caso aí.
Outro ponto que a gente precisa discutir é esse aqui, ó. André Mendonça é o relator do caso Silvio Almeida no STF. No meio desse turbilhão todo que não para, enquanto o STF começa a virar alvo, né, de críticas internacionais, aqui dentro as coisas estão implodindo para o Lula. Porque o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, está tendo muitas acusações, e o governo Lula se voltou contra ele agora. Desceu de lenha para cima dele, nomeou uma nova ministra que cumpre os requisitos do cargo para entrar na gestão PT, né, com vários escândalos de corrupção, do qual ela responde, né, o processo, né, ainda está respondendo o processo, mas a ministra do Lula assume ali o seu papel nos direitos humanos. E o Silvio Almeida disse que ia cair atirando. Pois é, uma ação contra ele foi ingressada e ele caiu, né, no STF. E para quem? Para o André Mendonça. André Mendonça é o relator do caso Silvio Almeida. A Polícia Federal enviou ao STF petição com investigações preliminares sobre suposto assédio de Silvio Almeida, ex-ministro de Direitos Humanos. E aí vai depender da atuação do André Mendonça agora. Mas o que acontece? O Silvio Almeida, ele sabe que a Polícia Federal, hoje, ela está, com toda certeza, muito alinhada com o governo federal. E se a Polícia Federal agiu contra o Silvio Almeida, é porque tem autorização do Lula para que isso aconteça. E ele prometeu que vai cair atirando e que ele sabe muitas coisas do próprio governo Lula. Uma das coisas que já ficou demonstrado pela imprensa é que ele sabia desses assédios que aconteciam dentro, né, ali do governo, ele já sabia desses assédios e mesmo assim, né, ficou por isso mesmo, né? Então, assim, o Lula não denunciou, ou seja, não cumpriu com a obrigação, né? Ele deixou uma mulher negra ser assediada e silenciada para proteger o seu governo e o seu ministro, né? O que quebrou até um pouco da expectativa, né, em relação aos próprios apoiadores aí do governo Lula, né, o pessoal do PT que tem aquela demagogia de eu defendo os mais pobres, os negros, as mulheres, e mostrou que ele defende muito mais os seus próprios interesses e o seu próprio umbigo. E aí, para acabar de pegar o Lula de jeito, né, a gente tem resultados da economia, e os resultados da economia é o ponto que realmente deixa o Lula preocupado. Por exemplo, matéria do O Antagonista. Aumento no preço do feijão até o final do ano. A expectativa é de alta de até 40% no preço do feijão, refletindo a pressão inflacionária e os desafios na produção agrícola. Ou seja, o brasileiro, ele não é o tipo de pessoa que se interessa tanto por política. Vocês têm que entender que há um grupo bem expressivo, e isso graças a, de certa forma, ao ex-presidente Bolsonaro, que fez uma mobilização grande, né, para que as pessoas entendam um pouco mais de política, que as pessoas se interessam por política. E isso aconteceu, só que grande parte da população só sente se o governo está bom ou ruim quando o negócio dói no bolso. E agora, essa parte da população vai sentir na pele, né, os impactos da economia desastrosa do governo Lula e da falta de proteção, né, ao meio ambiente, das queimadas desenfreadas. Escuta só isso aqui. Alimentos agrícolas, combustível e a conta de luz devem ficar mais caros nos próximos meses. E pelo jeito que está acontecendo, vai subir mais ainda, né? Porque daqui a pouco não vai ter nem onde plantar mais, né? Porque está queimando tudo. As verduras, principalmente as folhas, né? E a gente compra, tá bem, né, ressecada. A maior seca dos últimos 70 anos, agravada pelas queimadas, está elevando o preço dos alimentos agrícolas. A laranja deve ter a menor safra dos últimos 35 anos. O feijão deve subir 40% até o fim do ano. Hortaliças, carnes e leite também estão na lista. Culturas como cana-de-açúcar e café foram destruídas pelo fogo em São Paulo, um dos principais produtores do país. E o reflexo deve ser sentido no preço do açúcar e do etanol, que tem alta estimada em 10% até o fim da safra. O impacto no bolso pode vir ainda na conta de luz. Os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas continuam caindo em todas as regiões. Olha, é sério.
está tendo uma seca, um problema muito grande no Brasil, mas a incompetência do governo está agravando isso. Aí não sou só eu que estou falando, o próprio ministro Flávio Dino falou isso. A realidade é que nós vamos pagar mais caro na conta de luz, na comida, e está tendo ataques, verdadeiros ataques de terror no Brasil, e enquanto os estados tentam endurecer as penas para esse grupo, que para mim é um grupo coordenado, não é qualquer mané que, eu vou acordar hoje, vou colocar fogo aqui numa fazenda aqui e correr o risco de levar um tiro do fazendeiro. Não, são grupos coordenados, pessoas estão recebendo para isso acontecer, tá? Inclusive, quando foi preso aquele cara que em Goiás pegou mais de 70 hectares de uma fazenda, 700 hectares de uma fazenda, ele foi preso, anunciou que tinha recebido para fazer aquilo, foi liberado no mesmo dia. Segundo eles, ele não tinha sanidade mental adequada. Então, assim, hoje, grupos de verdadeiro, para mim, eu posso falar que é um verdadeiro terrorismo, né? E os artistas estão nessa aí, né? Sumiram, né? A Gisele Bündchen resolveu falar, olha só que bonitinho, né? Gisele Bündchen aponta queimadas crescentes, não podemos fechar os olhos. Ela só esqueceu de um detalhezinho, né, pequeno. A modelo não mencionou, no entanto, a responsabilidade do governo Lula e do Ministério do Meio Ambiente de Marina Silva pelas chamas. Quanta diferença da época do Bolsonaro, né? Na época do Bolsonaro, tudo era culpa do Bozo, né? Mas, enfim, é o Brasil que nós conhecemos. Inclusive, o Lula não vai bem das pernas, não. Uma nova pesquisa do IPEC indica o aumento da avaliação negativa do governo Lula. E assim, eu tenho uma visão sobre esses institutos de pesquisa. Credibilidade, zero, quase nada. Em agosto, a avaliação da gestão do presidente Lula aumentou, passou de 31% para 34%. Como? Como que a avaliação do Lula caiu só isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, o governo está uma tragédia. Esse grupo de pessoas avalia a gestão do petista como ruim ou péssima, segundo apontou a Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Então, segundo a visão deles, só 31% ou 34%, o resto acha bom, regular ou mais ou menos. Quer dizer que quase 70% da população ainda gosta do governo Lula, e isso faz acender alguns alertas, né, sobre essas pesquisas que realmente, assim, deixam a gente de cabelo em pé, né? Vamos lá. As últimas pesquisas deram bom para o Ricardo Nunes. Matéria da Folha de São Paulo, que está comemorando. Avanço consistente de Nunes, tem TV, Tarcísio e tchau, Bolsonaro. O que acontece aqui, né? O que essa matéria da Folha de São Paulo ela quis dizer? Ela falou o seguinte, olha, o Tarcísio e o Nunes estão comemorando muito. Por quê? Porque grande parte da população não se informa politicamente pelas redes sociais. Grande parte mesmo, então não ignorem isso. O cara que tem a máquina na mão e que está usando o sistema é o Ricardo Nunes. E, sabe, ele tem horas de TV, né? Ele tem TV. O Tarcísio vestiu a camisa e apostou, falou, não, o Nunes vai ganhar. E foi com tudo de apoio ao Nunes. Se o Tarcísio dá esse apoio ao Marçal ganhava, mas o Tarcísio quer o Nunes, quer que continue com o Nunes o mesmo sistema que São Paulo já conhece. E tchau, Bolsonaro, porque o Nunes já falou abertamente, não, o Bolsonaro, ele é uma peça coadjuvante, ele tem que aparecer nas redes sociais, se manifestar a meu favor, só nos lugares que for mais bolsonarista, como o Campo de Marte e tal, que eu vou, e aí vai aparecer o Bolsonaro, mas nos outros lugares, tchau, Bolsonaro, eu não quero você perto de mim, isso aí já está em vários jornais. E está dando certo o resultado, segundo a pesquisa Datafolha. Hoje apareceu um vídeo, né, matéria da Jovem Pan, Bolsonaro reafirma apoio a Ricardo Nunes, seremos vitoriosos. Então hoje o Bolsonaro encampa mais uma vez, né, o discurso sobre o Ricardo Nunes. E aí eu quero colocar o discurso do Bolsonaro aqui para vocês, vou colocar para vocês ouvirem o discurso do Bolsonaro e aí vou trazer um comentário para vocês. Hoje estamos aqui reunidos no Monte Líbano com o nosso Ricardo Nunes,
né? Entregando, prestando nosso apoio a ele e todo mundo aqui pronto para te ouvir, presidente. Boa noite a todos do Monte Lima. Boa noite, Tarcísio. Parabéns pelo trabalho que você faz em São Paulo, pelo seu apoio ao Ricardo Nunes, meus cumprimentos ao Michel Temer, onde o Brasil achou um ponto de inflexão na economia e começou a marchar para frente de verdade. Parabéns, Temer, pela reforma trabalhista, algo que precisava ser feito realmente. Parabéns ao líder Baleia. Em especial, um abraço no Ricardo Nunes. Torço por você, tenho certeza que haverá segundo turno e seremos vitoriosos no segundo turno. Quero, inclusive, compartilhar com todos vocês o primeiro encontro com o Nunes. Ele trouxe um problema no Campo de Marte. São Paulo pagava por mês na casa de 280 milhões de reais. Fizemos um acordo, até consegui convencer o Paulo Guedes que o Brasil arrecadava demais. E fizemos então um acordo e resolvemos, zeramos a dívida do Estado. E será alguns bilhões por ano para os cofres da Prefeitura. Isso comprova a eficiência, o interesse e a vontade de acertar cada vez mais por parte do então lá atrás, jovem vereador Ricardo Nunes, e agora prefeito buscando a reeleição. Como disse o Tarcísio, ao ouvir agora há pouco, ele está credenciado a continuar à frente da Prefeitura. É a primeira disputa, né? Majoritária que ele participa, e eu tenho certeza que será vitorioso. Cumprimentar o meu vice, foi indicado por mim, do Partido Liberal, nosso prezado Coronel Pedro Araújo, que teve uma grande experiência no CEAGESP e também uma grande experiência comandando aí a rota em São Paulo. Então, a todos da comunidade, vocês são a maior comunidade que existe fora do seu país e aqui no nosso Brasil. Vocês colaboram muito conosco na questão de comércio, entre outras ações. Tenho certeza que com esse apoio de vocês, ao lado do outro, e todos nós aqui, cada vez mais, não querendo uma experiência nova, que nós já sabemos que não são essas figuras. E temos como reverter isso aí, e com toda certeza, partimos para a vitória. Isso é bom para São Paulo, é bom para o governo, é bom para o Brasil. Então, a todos da comunidade, um abraço e muito obrigado por essa oportunidade. Vamos lá. O que a gente precisa falar sobre isso aqui? O Bolsonaro aqui, de certa forma, ele reafirmou o apoio ao Nunes no segundo turno. Eu vi uma matéria da Natuzanelli que ela dizia o seguinte, olha, é nítido o desconforto do Bolsonaro em relação ao Nunes, mas isso não quer dizer que ele queira estar com o Marçal. Isso é uma discussão que a gente precisa levantar. E quando você observa esse vídeo que está passando, você vê o retrato da direita hoje, né, defendida pelo Tarcísio, onde você tem o Michel Temer, onde você tem o Kassab, que é base do governo Lula, hoje, o PSD, né, onde você tem o Nunes, né, onde você tem do lado o Márcio França, que é o maior mentor do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Então, tá aqui o apoio declarado, né, a esse grupo aqui, que você não costumava ver nos grupos de direita, defendendo as pautas da direita, mas agora é o novo grupo, né, que está figurando aí na discussão, né, da direita brasileira. Esse aqui é a direita da qual o Bolsonaro pede o voto e não ao Marçal. Não vou entrar no mérito. Você que deixa o seu comentário se você está feliz com a situação ou não. Agora a gente precisa observar um pouco. Pesquisa. Eu vou trazer um liame para vocês. Sempre nas pesquisas, sempre, as pesquisas mostram seus favoritos. Nunes tem 27%. Boulos, 25%. Se isolam à frente. Marçal recuou para 19%. Essa é a Datafolha. A Datafolha, ela sempre teve, né, presente nas pesquisas de intenção de voto e sempre apresentou uma questão. Ela sempre errou favoravelmente ao candidato do sistema que ela sempre quis. Vou te dar um exemplo. Próximo do segundo turno, já em 10 de outubro de 2018, Bolsonaro perde de Haddad por 45% a 39% no segundo turno, diz Datafolha. A grande questão é, quem ganhou em 2018? Quem foi o presidente eleito em 2018? Ou seja, mostra que a pesquisa Datafolha, ela tem
um condão, né? Matéria do Estado de Minas, o UAI, né? Datafolha, em São Paulo, governador, né? Haddad tem 41% dos votos válidos, Tarcísio 31%, 10 pontos de diferença, né? E as pesquisas trouxeram as simulações que o Haddad ganharia com 10 pontos à frente do Tarcísio. Quem que é o governador hoje? Só para mim saber, tá? Teve outra pesquisa também de 2022 do Datafolha, que ela diz o seguinte, né? Matéria aqui que eu coloco para vocês do antagonista Cruzoé, Datafolha. O Senado em São Paulo. Márcio França, que era aquele que estava sentado bem do ladinho do Ricardo Nunes, que hoje é um grande amigo do ministro Supremo Alexandre de Moraes, tinha 45% dos votos válidos, segundo a Datafolha. O Marcos Pontes tinha 31% dos votos. A pergunta que eu faço para você é: a Datafolha, ela faz uma pesquisa séria ou ela te induz a acreditar que o candidato, que o sistema quer, está sempre na frente? Coloca nos comentários só para mim saber. Então, assim, desculpa, eu sei que eu devo chatear algumas pessoas com esse editorial, mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, eu estou aqui para falar a verdade. Eu aprendo isso com minhas filhas, né? Então, assim, essa semana eu dei um rala na minha filha aqui, danei muito com ela, e aí a gente sente no peito, né, uma certa dor em ter que ser um pai enérgico, que fala, não, você tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Pensa, nossa, mas eu posso dar uma vida tão boa para ela, posso deixar ela dormir o dia todo, eu tenho grana o suficiente para deixar ela viver muito bem. Mas por que eu tenho que dar um rala, pôr ela aprender a fazer as coisas, pôr ela fazer o curso de Direito, tá estudando Direito, pôr ela fazer e pressionar para a nota ser boa? Por que eu tenho que fazer isso? Porque a pessoa que ama, ela fala a verdade, né? Ela não fala só o que você quer ouvir. Às vezes, você falando só o que você ouvir, você acha que só o que a pessoa quer ouvir, você acha que você ama, mas na verdade, você está estragando essa pessoa. Isso não é amor. Então, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu acho vergonhoso o retrato que a direita se tornou, tá? Então, ainda bem que eu nunca menti para você. Eu sempre disse, eu tenho críticas ao Bolsonaro, né? Uma das minhas críticas foi esse vídeo que eu coloquei para vocês ao lado de Temer, Márcio França e Kassab, e falando que essa é a direita que vai vencer. Isso nunca foi direita. Vocês sabem disso, tá bom? Desculpa aí. Abraço, fica com Deus e daqui a pouquinho a gente tá de volta.